noite. Estamos aqui em mais uma noite de oração. Que alegria poder entrar aí com você na sua casa e ter vocês aqui conosco na comunidade Cefas Londrina. Vamos iniciar essa noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar e clamar que esse Espírito Santo prepare o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Clamar isso, inunda meu ser, inunda meu ser. Peçamos esse Espírito Santo. Inunda meu ser, inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser. E assim, com a certeza de que nós estamos conduzidos por esse Espírito Santo, vamos abrir a nossa palavra em Lucas 4, de 1 a 13. É um texto bastante conhecido, estava no primeiro domingo da Quaresma, na liturgia desse ano, e vamos ver no que ele nos orienta nessa noite. Lucas 4:1 diz assim: Jesus, repleto do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e, pelo Espírito, era conduzido deserto adentro. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesses dias não comeu nada e, no final, teve fome. O diabo então disse-lhe: Se és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: Está escrito, não se vive somente de pão. E no versículo 13, esse texto termina dizendo assim: E terminada toda a tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. O que essa passagem tão conhecida de cada um de nós vem nos conduzir nesta noite de oração? Nós sabemos, nesse momento da vida de Jesus, que conduzido pelo Espírito Santo, ele foi viver um momento de profundo deserto. Este homem estava, assim, cheio do Espírito Santo para viver um momento de profunda intimidade com o Pai e consigo mesmo. Essa condução do Espírito para o deserto não é para que Jesus fosse tentado, mas neste momento, onde ele se afastou de tudo e foi viver essa intimidade consigo mesmo, Satanás vai se valer de alguns momentos de fraqueza. E nós percebemos logo no comecinho desse texto que a primeira tentação de Satanás é uma tentação muito incisiva, muito forte, muito escancarada. Porque depois de 40 dias, nós sabemos disso de um tempo simbólico, um tempo que se diz depois de muito tempo, de um grande esforço aqui espiritual, Satanás vai e tenta Jesus naquilo que era a sua maior necessidade, fome. E promete algo imediato, instantâneo. E aqui nós vamos começando a entender, nessa noite, o que esse tema vem trabalhar em cada um de nós. Todos nós temos um desejo enorme de mudar situações, mudar sentimento, mudar relações,
mudar estados interiores que nos abatem, que nos entristecem. Quantos de nós queremos ser melhores? Temos essa consciência, mas nos sentimos muitas vezes tentados e abalados em situações que justamente é a nossa fraqueza. Nesse momento, essa era a fraqueza de Jesus. Essa era a maior vontade que ele tinha de comida, de saciedade. E o demônio vem provocar ele em algo muito imediatista. Faça, se dobre a mim e eu te dou o alimento imediato. E toda vontade, ela tem essa necessidade de satisfação imediata. Mas as nossas vontades podem ser conduzidas pelo Espírito Santo. Porque mais do que uma satisfação imediata, nós queremos uma construção da felicidade. E aí o texto de hoje vem colocar luz em tudo aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Como podemos não cair nessas tentações e nos tornarmos melhores, chegarmos àquilo que nós mesmos desejamos e almejamos para cada um de nós? Pode ser que a gente esteja vivendo um momento de angústia, de ansiedade, estejamos um pouco deprimidos, estejamos inquietos e queremos mudar. Que é mais do que a quaresma que está se encerrando, mas ela vale para colocar luz no ano todo. O que nós queremos mudar verdadeiramente em nós nesse ano de 2021? E aí precisamos ter muito claro e podemos de forma muito didática dizer que nós temos 3 tipos de tentação. Uma é o demônio mesmo, como diz lá em Efésios, não é contra homem de sangue que lutamos, mas contra principados e potestades. Essa é a tentação, Satanás existe sim. A segunda grande tentação são as situações do cotidiano. Ou seja, nós somos sempre um território invadido. Nunca sabemos quando o nosso coração vai ser invadido por uma situação, por uma notícia, por um acontecimento que nos desestrutura. É uma segunda grande tentação, as circunstâncias que estão ao nosso redor. E uma terceira grande tentação somos nós mesmos. As nossas fraquezas, as nossas debilidades, a nossa história de vida, as nossas dores, aquilo que nós somos mais vulneráveis. Por isso, nesse texto, eu li o versículo 13 que diz assim, nós conhecemos muito bem esse texto, Satanás vai fazendo uma série de propostas e Jesus vai sustentando uma a uma, rebatendo num grande diálogo teológico de quem conhece a Sagrada Escritura e os dois ali estão duelando. E no final, quando Satanás é vencido, porque ele tenta de todos os lados e não consegue, ele diz uma frase assim, e terminada todas as suas tentativas, né, o diabo afasta-se e promete voltar no tempo oportuno. E nós sabemos que esse tempo oportuno é justamente o tempo da nossa fraqueza. Por isso, dentro dessa proposta, dessa liturgia da quaresma que está se encerrando, mas que está colocando luz para todo um ano de 2021, o que nós queremos melhorar? O que nós queremos buscar de melhor para nós mesmos? Nós temos sim a ajuda do Espírito, a ajuda da graça, a ajuda de Deus. Mas São Tomás de Aquino diz assim, a graça pressupõe a natureza. O que essa frase significa para cada um de nós essa noite? Que a nossa natureza, a nossa parte, precisamos fazer. Precisamos nos dispor, como diz Santo Inácio de Loyola, para a consolação que virá. E esse dispor-se para a consolação que virá, nada mais é do que trabalhar a nossa natureza, trabalhar a nossa realidade, nos conhecermos para não sermos este campo aberto para a ação do inimigo. Jesus não se deixou cair, não se deixou tentar, porque ele sabia muito bem quem ele era e o que ele queria. E às vezes, por não sabermos muito bem quem somos e onde queremos chegar, é que nos deixamos cair, sucumbir, atacar por tantas ciladas da vida. A graça pressupõe a natureza, mas quem somos nós? Por que sentimos de determinada maneira? Por que reagimos de determinada maneira? E aqui vem uma outra frase que também nos ajuda muito nessa orientação dessa noite. Nós só podemos dominar aquilo que conhecemos. Precisamos olhar de frente às nossas realidades,
para conseguirmos nos dominar e impedir que as situações ao redor nos tire tanto da graça, tanto do nosso eixo, tanto dessa paz, tanto desse conforto que nós queremos sentir dentro da nossa própria realidade. Eu costumo dar um exemplo de um carro. Ninguém pega um carro e sai dirigindo sem saber dirigir, sem saber guiar, pelo menos não deveria. Porque se você vai pilotar, guiar um carro e não sabe dirigir, a chance de você se matar ou matar alguém é muito grande. E muitas vezes nós fazemos isso, meus queridos, nós pegamos o volante da nossa vida, que nós somos essa máquina, e vamos pilotando sem conhecer profundamente a máquina que nós somos. Quando nós entramos numa curva e não sabemos o perigo de uma curva, ou entramos com uma velocidade que nós achávamos que daríamos conta de fazer essa curva, mas não damos, o que acontece? Nós capotamos, nós saímos da pista e nós sabemos quantos capotes nós levamos ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa existência. Quando nós não sabemos dirigir esta máquina que nós somos, quantas vezes nós batemos de frente com o outro, batemos de frente nas nossas relações, porque não conhecemos tudo que está acontecendo ali, não temos noção de tudo que está acontecendo ali. E para isso, a palavra também nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por Jesus que nós vamos chegar na nossa profunda verdade e conseguir viver uma vida plena. É na oração, e aí os exercícios espirituais nos conduzem brilhantemente, como Inácio, há 5 séculos atrás, iluminado pelo Espírito, conseguiu construir uma metodologia de oração que nos levava a um profundo conhecimento de si mesmo. Num tempo em que a psicologia ainda nem estava sendo pensada, que se entendia a vida a partir da filosofia, num tempo ainda que não se tinha nenhuma pesquisa sobre o comportamento humano, Inácio já conseguiu, sobre a luz do Espírito, nos colocar um trajeto, um itinerário de oração que nos levava para o profundo conhecimento de nós mesmos, das nossas qualidades, dos nossos afetos desordenados, da nossa potencialidade, do desejo de Deus para nós, quem somos e o que Deus quer para nós. Então, a primeira maneira de conseguirmos dominar esta máquina é conhecê-la, e conhecê-la à luz da palavra de Deus. Conhecê-la à luz da ciência, eu tenho falado muito, e há muitos anos eu falo da importância da psicologia, quando você busca ela principalmente como um caminho de prevenção, como uma ciência que coloca a luz e ilumina e nos ajuda a compreender as nossas realidades. Hoje, graças a Deus, depois de muito tempo, se entende uma medicina preventiva, é ou não é? Uma medicina que você busca para percorrer todo o teu corpo, te prevenir de uma série de situações, te preparar, te manter saudável. E hoje eu falaria de uma psicologia que também nos leva a nos conhecermos, a tomarmos decisões mais corretas, mais coerentes com aquilo que é as nossas características, os nossos desejos, os nossos valores, quem somos verdadeiramente, o que queremos. Na Quaresma, nós temos um grande desafio que não pode parar agora, quando está encerrando esse período. Mas é um desafio de eleger aquilo que nós desejamos mudar para o resto da nossa vida. E aí precisamos ser muito sinceros. Por que é tão difícil mudar algo que nós mesmos não queremos? A ciência nos ensina que para mudarmos um sentimento, como dizia São Paulo, não faço o bem que quero, faço o mal que não quero. Para mudar um sentimento e, consequentemente, mudar um comportamento, a raiz de tudo isso já nos ensina a neurociência que está no pensamento. É mais ou menos isso, e vocês podem acompanhar aí na tela. Tudo começa com a nossa cognição, que é o pensamento. Quando eu mudo o que eu penso, eu mudo o que eu sinto e depois eu mudo como eu me comporto. É o pensar que dá um gatilho para o meu sentir e que motiva um comportamento. Tudo começa na maneira como eu estou pensando a vida. A gente nunca pode desistir de ser melhor,
desistir de viver dentro dessa plenitude, desistir de viver dentro desse espírito que nos conduz. Mas se nós sabemos hoje, por uma ciência que avançou, que pesquisou, que tudo começa nos nossos pensamentos, nas nossas cognições, é possível mudar um sentimento a partir daquilo que nós mudamos no pensamento. Por isso que conversão na teologia é metanoia, mudança de mentalidade. Como eu começo a mudar a maneira de pensar determinadas situações, pessoas, ambientes, eu mudo o meu sentimento. E é tão lindo quando a gente consegue pegar aqui a ciência, que é a sabedoria de Deus, sim, é Deus iluminando esse homem, e perceber que lá atrás, no Antigo Testamento, há uma ponte que une essas duas verdades. Porque se nós formos buscar em Eclesiástico 6,12, diz assim: não te eleves como um touro nos pensamentos de teu coração, para não suceder que a tua loucura quebre a tua força. Nós estamos falando de um texto muito anterior a Jesus Cristo, que já dizia para nós: não te eleves como um touro nos pensamentos, para não suceder que esses pensamentos quebrem a tua força. A tua força de amar, a tua força de acolher, a tua força de perdoar, para que este pensamento não quebre nem mesmo a força do Espírito Santo que habita em ti. Passa-se muitos anos e aqui na ponta, a neurociência vai dizer que todas as nossas emoções são disparadas pelos nossos pensamentos, pelas nossas cognições. Ou boa parte delas. Claro que nós temos muitas emoções que também são frutos de alterações hormonais, mas a grande maioria das nossas emoções, dos nossos sentimentos, tem origem no nosso pensar. Esses dias eu dava essa palestra e eu dizia, como um bom exercício de quaresma, e por que não um bom exercício ao longo do ano, se nós queremos mudar o sentimento em relação a alguma situação ou em relação a alguma pessoa, no seu trabalho, na sua casa, bem pertinho de você, por que não fazer o exercício de pensar ela a partir de tudo aquilo que ela tem de bom? Está aí uma tarefa de casa para cada um de vocês, para mim, fazer uma lista de tudo aquilo que essa pessoa tem de bom, de valoroso, de graça. E por mais que seja difícil para nós elencar qualidades naquela pessoa, simplesmente o fato dela ser filha de Deus, ela é uma irmã em Cristo. Ela é tua irmã em Cristo e por isso já mereceria ser louvada, ser agradecida pela existência dela. Passe um bom tempo, mesmo que essa quaresma esteja acabando, faça a tua quaresma agora em relação a alguém. Todos os dias, abra esta listinha e vai louvando, lendo e agradecendo por tudo de bom que essa pessoa é. E quando você mudar a maneira de pensá-la, você vai mudando a maneira de sentir, o teu sentimento por ela e, consequentemente, a tua maneira de se relacionar com ela vai ser muito mais compassiva, muito mais generosa, muito mais misericordiosa, muito mais de Deus. Essa é a graça que Deus nos dá, colocar luz à nossa consciência. A palavra de Deus, ela tem esse objetivo, quando nós estamos neste momento, agora à noite, é para que esta palavra de Deus coloque luz sobre as nossas consciências, as nossas atitudes e nos ensine que é possível buscar esse melhor de nós mesmos. É importante também a gente não deixar que esses pensamentos, como eu acabei de ler, nos coloquem e nos joguem e nos levem à loucura, né? Quando diz não te eleves como um touro nos teus pensamentos, por quê? Porque tem uma frase de Jean Piaget que diz assim: o pensamento serve primeiro à satisfação imediata, muito antes de procurar a verdade. Olha como tudo isso casa, né? De forma muito harmoniosa. O pensamento serve primeiro à satisfação imediata, muito antes de procurar a verdade. Quem garante que aquilo que nós estamos alimentando em nosso pensamento
gerando um sentimento de animosidade, de aversão, de rejeição em relação a uma pessoa, é verdade. E aí eu posso afirmar com muita humildade que não é. Não é, meus queridos, porque nós dificilmente, quando escutamos algo ou quando vemos algo, estamos vendo a verdade daquilo. Porque é como se nós tivéssemos uma lente sobre os nossos olhos ou um filtro sobre os nossos ouvidos. Quando nós escutamos alguém falando, quando nós escutamos um conteúdo, nós escutamos com toda uma história de vida. Nós escutamos a partir do nosso conjunto de valores, das nossas crenças, das nossas dores, daquilo que fomos amados ou não amados, das nossas vitórias ou das nossas derrotas. Nós escutamos aquela frase a partir de coisas que são conscientes e até inconscientes em nós. Por isso que uma mesma fala afeta uma pessoa e não afeta a outra. Então nós nunca acessamos a verdade como ela é. Nós nunca olhamos algo e vemos aquilo como é, porque nós olhamos e escutamos a partir de todo um sentimento que nós trazemos. Por isso é importante, e como é rico os exercícios espirituais de Santo Inácio, quando a gente tem a oportunidade de, no silêncio, nos debruçarmos sobre a história da nossa vida e perceber tudo que influenciou a maneira de nós sentirmos hoje. E quantos afetos desordenados são essa lente nos nossos olhos, são esses filtros nos nossos ouvidos que não fazem com que a gente chegue na verdade. Nós achamos que estamos vendo aquela pessoa, que estamos compreendendo aquela pessoa. E quando nós julgamos aquela pessoa, nós julgamos a partir dessa suposta verdade, mas que não é a verdade de fato. Por isso que sobre a luz do Espírito Santo, nós somos convidados nessa noite a debruçarmos o nosso coração em cima dessa palavra e buscarmos em Deus, um olhar muito mais amorizado sobre o outro, sobre a vida. Eu tenho falado muito que hoje em dia a gente está profundamente atormentado pela ansiedade. Como você tem falado nisso, né? A ansiedade, a antecipação de situações, o medo daquilo que não dominamos, ou mesmo a valorização de coisas em excesso que nos deixam ansiosos. Nossa cabeça pensa antes da gente. Nós temos tantos pensamentos que quando nós estamos vendo, nós não estamos pensando por conta própria, é como se houvesse pensamentos automáticos que pensassem antes de nós. E nós somos jogados de um lado por outro por esses pensamentos que nós nem damos conta. Uma grande graça é colocar luz sobre tudo aquilo que nós estamos pensando e substituir, às vezes, pensamentos negativos, doloridos, ressentidos, por pensamentos de louvor, de graça, de gratidão. Faz esse exercício essa noite. Diante de algo que te angustia, diante de algo que te preocupa, diante de algo que te frustra, faz uma profunda oração de louvor. Esses dias me mandaram pelo WhatsApp uma foto, era uma capela, eu vou até colocar essa foto para vocês, deem uma olhadinha nela. Era um ambiente muito gostoso de oração, escuro, com uma luz lá no fundo, um altar, um ambiente sagrado. Uma capela que me parece aconchegante, pequenininha. Na ponta da foto tem um monge rezando. E aí eu fiquei olhando por aquela imagem um tempão. E aquela imagem foi trazendo para mim paz, alegria, intimidade, silêncio, profundidade, verdade. Olhando aquele ambiente de oração, eu comecei a louvar pela minha vida, a agradecer os dons, as pessoas, as oportunidades, os carinhos, a graça de viver. E depois de um momento como esse, que começou a partir de uma foto que me enviaram pelo WhatsApp, eu percebi que muitos sentimentos mudaram dentro de mim, porque eu substituí todo aquele pensamento ansioso, agitado, preocupado, por um pensamento de louvor, de gratidão, de serenidade. Então é isso, meus queridos, que nessa noite a gente saiba vencer todas as tentações da vida, reconhecendo que não enxergamos a verdade de tudo,
que somos muito mistérios e que temos um longo desafio de buscar na palavra e, por que não na ciência, a ajuda do que somos, o que queremos e o que precisamos para ser melhor. Vamos nesse momento terminarmos com uma canção que nos chama, né? Que nos convoca a viver o melhor de nós mesmos. Cedo me acordo a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. É isso, meus queridos. Vamos encerrando então essa noite com essa frase dessa música tão bonita, né? Haja mais amor em mim. Queria dar uma dica também. Algo que funciona muito para que a gente mude uma maneira de pensar é colocando bilhetinhos, eu chamo de bilhetinhos de metanoia. Um bilhetinho no banheiro, na cozinha, no carro, que diga assim, para que a gente, que lembre, né, vamos dizer assim, que a gente tem que louvar mais, agradecer mais, trocar pensamentos de angústia por pensamentos de gratidão, né? Ter uma memória agradecida ao invés de uma memória ressentida. É um grande desafio, né? Deixar que essa luz da gratidão e do louvor esteja transformando o nosso pensar. Uma boa noite a todos. Não deixem de baixar a nossa folha de oração e fazer uma oração bem profunda, lendo, meditando, refletindo sobre o texto bíblico e, acima de tudo, tendo uma boa conversa com Deus. Boa oração a todos. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer,